sequência difícil, então é melhor você mesclar, você não tira o ritmo de jogo dos principais jogadores e manter a confiança. E ontem foi esse jogo. São Paulo fez um jogo... Poderia ter jogado melhor? Poderia. Eu acho que poderia ter sido um jogo mais vistoso, tecnicamente falando. Mas jogou bem. São Paulo vem mantendo uma regularidade em desempenho. O Caio Paulista, por exemplo, está sendo utilizado ali na lateral esquerda e está fazendo um papel muito interessante, porque ele chega bem na linha de fundo. O Gabriel Neves, eu acho que é um homem de confiança do Dorival nesse meio de campo. Enfim, Luciano, Caleri. Então ele mesclou o time jogou bem. Conseguiu uma vitória importante. A gente está mostrando, por exemplo... Vamos falar de Sul-Americana, São Paulo, em homenagem ao Davi. Aquela passadinha com a passadinha. Ô, Dedê, hoje essa matéria vai em homenagem ao Davi, seu filho, que está nos visitando. Davi São Paulino, conseguiu, hein, Dedê? Aê! Agora, São Paulo não sofreu nenhum gol ainda nesta edição de Sul-Americana. O time venceu mais uma. Olha, um primeiro tempo que deu pro gasto, um jogador a menos, não é, do adversário do Tigre. E na segunda etapa, tudo resolvido, 2-0. E o São Paulo agora se concentra no Campeonato Brasileiro. Dá uma olhadinha. O jogo São Paulo e Tigre tinha 22 minutos quando o momento mais comovente da noite aconteceu. Pablo Maia foi atingido no tornozelo pelo zagueiro Leiza, expulso imediatamente pelo árbitro Guillermo Guerreiro e deixou o campo logo depois em direção ao hospital. As primeiras informações sobre o volante, que participou de 29 das 35 partidas da equipe no ano, são tranquilizadoras. Eu acredito que não tenha sido nada com o Pablo. Uma jogada violenta, mas... que graças a Deus não nos trouxe maiores prejuízos. É uma jogada casual. Outra questão muito comentada aqui no Morumbi foi em relação à escalação do São Paulo pelo técnico Dorival Júnior. Mesmo com o tricolor podendo perder por até 3 gols de diferença para garantir a liderança da chave e tendo jogos importantes pela frente, tanto pelo Campeonato Brasileiro como também pela Copa do Brasil, Dorival começou com 6 titulares e colocou outros 2 no segundo tempo. Você reavalia nesse momento, depois do jogo passado, que talvez daria para poupar um pouco mais? Não daria, porque o jogo era de risco. Primeiro, nós queremos ainda a primeira colocação geral e estamos lutando por isso. Amanhã o Nils jogará em casa com essa possibilidade, mas sabendo que se não vencer, nós ficaremos com essa posição. Com um time mesclado, o domínio tricolor foi total, com direito a 2 gols anulados. Um no primeiro tempo, marcado por Luciano. Ele estava impedido. Na etapa final, Luciano deixou o Rodriguinho na cara do goleiro. O meia fez, só que antes de entrar, a bola desviou no braço de Caleri. VAR em ação e galera frustrada. Mas em seguida, Rodriguinho deu uma de garçom e foi muito feliz. Juan, que havia entrado em lugar de Marcos Paulo 3 minutos antes, mandou para a rede. Um gol com carimbo da base tricolor. Do São Paulo no Morumbi! Juan entrou no jogo para fazer o gol. Entrou e no primeiro lance do jogo faz o gol, Juan! Em relação à parceria ali, né? Nós de Cotia, é um momento em que todos ali ficam felizes pelo outro, porque a gente vem desde muito cedo trabalhando junto. É uma jogada que passa pelos pés de todo mundo, então quando a gente faz um gol desse tipo de jogada, uma jogada trabalhada, como a gente tem feito na semana, é um motivo muito satisfatório para nós, porque a gente sabe que está no caminho certo. Rodriguinho ainda criou a jogada que terminou com um chute forte de Caio Paulista na trave. Dorival Júnior está cada vez mais empolgado com os garotos. A resposta que esses meninos têm dado tem sido muito importante. A evolução de cada um ela é nítida, ela é clara. Está acontecendo coisas muito positivas dentro do São Paulo e o torcedor pode ficar animado que não demora, nós teremos coisas reais acontecendo. O jogo de ontem esteve de alguma forma ligado ao que decidiu a Sul-Americana de 2012. Naquele ano, a partida só teve o primeiro tempo, porque os jogadores do Tigre causaram uma confusão no intervalo e se recusaram a voltar a campo quando perdiam por 2-0. 11 anos depois, o time argentino voltou ao Morumbi
e começou assustando. E mesmo quando ficou com um jogador a menos, trouxe preocupação a Rafael, como nestas 2 bolas batidas por Colídio, uma em cada tempo. Mas muito pouco para ameaçar a equipe da casa e suas 22 finalizações. David, Arboleda, Luciano 2 vezes no mesmo lance. Wellington Rato, pressão imensa em cima do goleiro Marinelli, que acabou levando o segundo nos acréscimos. A jogada, com participações de Caio Paulista e Caleri, terminou com Wellington Rato definindo. Tricolor líder invicto da chave e com uma defesa que não levou um gol sequer nos 6 jogos da Sul-Americana. Vai ser ainda mais importante agora nessa próxima fase. Nós sabemos que agora são 2 jogos de 90 minutos, onde jogos mata-mata nós não podemos vacilar. Um erro pode custar a classificação. Hoje, olhando uma partida como essa, a gente fica muito feliz de ver tudo aquilo que está sendo treinado está sendo colocado em prática, gols que passaram pelos pés de todos os jogadores, gols que rodaram de um lado para o outro, jogadas que aconteceram desde a iniciação com o nosso goleiro e passando de pé em pé, nós chegamos ao gol adversário. Olha que emoção, você tá feliz da vida, Davi visitando, o Davi é o filho do Dedê e da Luciele, tá aqui com a gente. E o São Paulo, primeiro que tinha aquela dúvida, será que ele deveria poupar praticamente todo o time? Ele acabou mesclando e o Dorival deu a justificativa na coletiva, que eles estão ainda batalhando pelo primeiro lugar geral na Sul-Americana. Tem uma briga com o News Old Boys ainda que vai jogar, mas o São Paulo fez a sua parte, ganhou de 2-0. No segundo tempo, quem entrou resolveu a parada, mostrou que o ataque fica mais qualificado. O que você destaca dessa partida? Lourão, primeiro isso que você acabou de falar aí, da mescla, né? Ontem a gente estava falando sobre isso, o Sgarbi deu a opinião dele, falou que tinha que entrar com o time reserva, porque já tinha conseguido a classificação e tudo mais. Eu falei, poxa, eu particularmente não gosto quando você tira completamente o time titular, né, ou considerado titular, e coloca um time reserva. Eu acho que você tem que dar oportunidade, isso é fato, né, para um elenco, rodar o elenco, e eu acho que a mescla é o mais ideal. Você tirar o jogador mais desgastado, porque a sequência, eu falei aqui antes do recadinho ali, a sequência do São Paulo no Brasileiro é uma sequência complicada, uma sequência difícil, então é melhor você mesclar, você não tira o ritmo de jogo dos principais jogadores e mantém a confiança. E ontem foi esse jogo. São Paulo fez um jogo... Poderia ter jogado melhor? Poderia. Eu acho que poderia ter sido um jogo mais vistoso, tecnicamente falando. Mas jogou bem. O São Paulo vem mantendo uma regularidade em desempenho. O Caio Paulista, por exemplo, está sendo utilizado ali na lateral esquerda e está fazendo um papel muito interessante, porque ele chega bem na linha de fundo. O Gabriel Neves, eu acho que é um homem de confiança do Dorival nesse meio de campo. Enfim, Luciano, Caleri. Então ele mesclou o time jogou bem. Conseguiu uma vitória importante. A gente está mostrando, por exemplo, o gol do Wellington Rato. Ele já tinha tentado algumas oportunidades antes, e aí no finalzinho ele consegue fazer o gol. Você vê que ele nem comemora, né? Acho que ele estava tão já meio que, puta, hoje eu não vou conseguir fazer o gol, né? E aí no finalzinho ele consegue fazer o gol. A gente está mostrando a entrada, acho que não tem nenhuma discussão em relação ao cartão vermelho direto, né? O jogador Leisa, ele acabou o zagueiro, né? Acabou sendo expulso aos 22 do primeiro tempo. Isso, teoricamente, facilitaria muito o caminho do São Paulo, com um jogador a mais, mas o tricolor paulista aproveitou as oportunidades no segundo tempo e não na primeira etapa. Outra coisa que preocupa justamente o Pablo Maia, porque até já foi levado para o hospital, fez os exames de imagem, a princípio não tem uma contusão mais séria, mas será reavaliado pelo São Paulo. E o Caleri também, desde que ele entrou na partida, no segundo tempo, ele já começou a demonstrar que estava sentindo dores nas costas. Isso ficou claro em movimentos e depois ele não podia mais sair, teve que ficar até o final e acabou suportando. Ele disse que vai tentar jogar contra o Fluminense no sábado, mas também vai ter uma reavaliação por parte do São Paulo. O São Paulo, coletivamente falando, tem funcionado muito bem. Individualmente, alguns jogadores vêm se destacando e um dos jogadores que estão se destacando é justamente o Caleri, que é o jogador que segura essa bola lá na frente, ele está com confiança, ele prende essa bola lá e faz com que o meio de campo se aproxime e consiga criar mais situações de gol. Para essa sequência que a gente tem falado aqui no programa do São Paulo, que é o Fluminense e Palmeiras e também o Bragantino, cara, vai fazer falta se caso essa dor nas costas, né, que ele tem se queixado bastante, se ele não conseguir melhorar e se recuperar, ele vai fazer falta no sistema ofensivo.
Queria destacar também o jogador Rodriguinho, que a gente comentou ontem aqui no programa, uma promessa do São Paulo, que está mostrando personalidade, se aproximando para que os gols aconteçam. E agora a gente fala do adversário do São Paulo no Brasileiro, que é o Fluminense.